Então, hoje a gente vai dar sequência na série de coluna, pensando agora na parte torácica, no fortalecimento, na mobilização dessa região torácica. A região torácica é importante tanto para quem tem dor cervical quanto para quem tem dor lombar. Então, às vezes a gente negligencia um pouquinho ela, mas ela também precisa estar bem móvel e ativa para a gente manter essas outras partes aí de cima e de baixo bem. Então, mesmo que você não sinta ali exatamente nessa região qualquer incômodo, é importante também manter ela bem maleável e forte também ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente vai começar dando uma soltadinha um pouco nessa região e depois pro chão fazer os exercícios. Então, a gente vai deixar as duas mãos apoiadas na parede, com o braço estendido, sempre o cotovelo reto agora. A gente vai fazer uma mobilidade ali só da região da escápula. Então, eu afundo o peito, como se alguém empurrasse aqui com uma mão no meu peito, as minhas costas para trás. Me afasto da parede com o peito. E depois, sem mexer no braço, eu empino o peito lá para a parede, como se eu fosse bater com as costelas lá na parede. Respira, solta o ar, se afasta como se alguém empurrasse o seu peito para dentro. E expande. Solta o ar, afunda. Inspira e cresce. Solta o ar, afunda. Inspira, cresce. Solta o ar, afunda. Inspira e cresce. Solta o ar, afunda. Inspira empinando, como se alguém tivesse com as mãos nas costas me empurrando para frente. Mais uma vez. E agora, nessa mesma posição, numa posição mais neutra de novo, eu vou imaginar como se eu quisesse levar o meu ombro esquerdo a bater lá na parede, enquanto o meu ombro direito se afasta dela e eu rodo um pouquinho o corpo para cá. Então, eu vou virar o peito de frente para minha porta lá do outro lado. Então, vou fazendo isso. Movimenta mesmo. Não tem problema se você achar que tá errado. Agora, o importante é mobilizar, movimentar um pouquinho essa região. Então, faz como você achar que dá certo aí. Mas é isso, como se eu quisesse levar o meu ombro para a parede. E troco. E aí eu vou torcer um pouquinho a torácica lá atrás junto com isso. O quadril também vai mover junto. Até você sentir um pouquinho mais solto. Aí, para um pouquinho. E agora a gente vai estender, levando também um pouquinho da extensão da lombar e da cervical, olhando lá para o teto. E depois fazendo uma curva bem grande, olhando lá para o umbigo. Abro, fecho. Abro, fecho. Agora, tenta explorar o movimento como um todo, tanto da cervical quanto da torácica, um pouquinho da lombar junto. Movimento um pouco mais amplo. Deixa curvar bem e deixa estender bem. Mais uma. E solta. Relaxa um pouquinho. Balança um pouquinho os braços junto. E aí agora a gente vai pro chão. Vou começar em 4 apoios. Quem sentir incômodo no joelho pode deixar um pouco mais acolchoado aqui, então pode colocar um edredom dobrado, alguma coisa assim.
para te dar um pouquinho mais de conforto. E a gente vai fazer primeiro uma isometria também do braço. Então, mais ou menos como a gente fez daquela vez do pescoço, agora a gente vai fazer com os braços. Então, a gente procura deixar a coluna retinha, nem muito despencada assim, e nem muito arredondada. A gente encontra um ponto neutro e mantém o mínimo de contração abdominal ali para a barriga não cair lá para baixo e a coluna ser levada junto lá para baixo. A gente vai olhar o tempo todo para o chão. É importante não deixar a cabeça cair lá para baixo. Então, mantenha a sua orelha mais ou menos um pouquinho acima dos seus ombros. Também não precisa ficar olhando lá para frente. Sempre olhando para o chão. Tentando manter o peso da sua cabeça, sem deixar ela cair. A gente vai estender só o braço esquerdo e manter por 8 segundos. A gente vai fazer isso 3 vezes de cada lado, tá bom? Então, vamos lá. Alinhou bem o tronco, todo mundo ali na mesma proporção de braços, pernas, tudo retinho. Inspira, mantenha a sua coluna firme, mantenha a sua cabeça. Solta o ar, estende o braço, se possível, próximo da orelha, da linha da orelha. E mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e volta. Próximo, respira, vamos trocar um pouquinho o lado. Soltou o ar, mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta. De novo, a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta. Se você não conseguir levantar muito o braço, faz aqui, ó, não tem problema, tá? Um pouquinho que levantar do chão e conseguir manter o seu equilíbrio, já tá ótimo, você já tá treinando ali um pouquinho da torácica. Então, vamos lá para outro braço. Prepara, respirou, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E volta. Importante também não esquecer do outro lado. Então, é o outro lado que mantém o meu tronco mais alto. Eu não posso relaxar o lado que está lá segurando, né? Embaixo aqui, o lado que ficou no chão, para não deixar cair minha postura. A última vez, vamos lá. Respira, soltou o ar, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu. A outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa um pouquinho. Se precisar, relaxa a mão. A mão, ela pode ficar ou espalmada assim no chão, ou também como se fosse fazer um soco no chão, deixando firme aqui o punho, tá? Cerrando o punho no chão. Vê como é que fica mais confortável ali pra você. Então, descansa um pouquinho que a gente ainda vai usar mais esse apoio. E aí agora a gente vai fazer um parecido com o que a gente fez na cervical também. De olhar junto para essa mão e trazer ela lá pro lado, apontando para trás, em direção ao bumbum. Volta. Então, a gente vai seguir o mesmo caminho, só que agora vai ser mais dinâmico, não tem que parar lá. E o olhar vai acompanhar mais uma vez. Então, vamos lá. Primeiro olhem o movimento, aí depois a gente começa a contar. Eu vou estender a minha mão olhando para ela, vou seguir o caminho dela e vou apontar ela lá para trás. Volto e apoio no chão de novo. Vamos lá? Vamos fazer 5 de cada lado. Prepara. Respira, subiu a mão, olha para ela, leva ela lá para trás, volta todo o caminho e desce. O outro lado. Subiu a mão, olha para ela,
Leva ela lá para trás, reta. Volta e desce. Normal a coluna querer inclinar um pouquinho junto. Isso vai acontecer, não tem problema. Segundo, vamos lá. Subiu, gira. Volta, desce. Tenta fazer a mão acompanhar, ser acompanhada pelo olhar. Subiu, leva a mão lá para trás, estende a mão longe, volta pelo mesmo lugar, desce. 3. Volta. A outra. Quarta agora, subiu. Volta. A última. Último lado. Volta. Descansa um pouquinho. Movimenta um pouquinho o punho de novo. E aí agora a gente vai fazer o apoio novamente das mãos e o apoio agora também dos pés. E a gente vai levantar um pouquinho os joelhos do chão, mantendo a contração abdominal e voltar sem despencar ele no chão, controlando essa descida pela contração. Então, inspira, solta o ar. Eu levanto os dois joelhos e volto devagar. 1. 2. 3. De olho na cabeça aí para não cair o pescoço. 4. 5. Não é para empinar o bumbum lá para cima, hein? É para puxar a força do abdômen. 6. 7. 8. 9. E 10. Descansa um pouquinho. Agora a gente vai ficar de lado. Vou ficar sem a cabeça mesmo. A gente vai deixar as mãos bem estendidas, bem firmes. E você vai imaginar como se estivesse imerso ali num tanque de um líquido bem denso. Que eu tenho que fazer força para empurrar esse líquido até aqui. E depois eu volto também fazendo força para descer. Então, realmente tenham essa imagem de um líquido que você empurra, que está bem denso. Como se fosse doce de leite, Nutella, bem cremoso, tá? Porque aí você vai ter a noção de fazer força para isso descer. Como se você fosse um saca-rolha de vinho e você tá descendo bem forte, apertando essa musculatura da torácica, tá bom? Então vamos lá, mãos bem estendidas, força nos braços, respira, solta o ar e empurra longe, 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 com força. Parou. Respira e desce empurrando esse líquido bem denso. Se não estiver sentindo força, contração nessa região de braços e de tronco, não está fazendo muita força. Então põe em tensão, põe energia e põe em contração. De novo. Segura. Inspira e expira, desce. Fecha. Para. Força.
Segura. Relaxa. Segura. Relaxa. Segura. E relaxa. Aí, descansa um pouquinho. E agora a gente vai sentar de barriga para cima, deixando os dois pés apoiados aqui no estofado e juntinhos. Então eu colo bem os tornozelos e os joelhos um com o outro para ajudar na força. As mãos vão ficar ou em soco aqui para baixo ou com a palma virada para dentro. Vê como você fica melhor. Também pode com a palma virada para fora, tá? Mas fica um pouquinho mais desconfortável. Então agora eu vou fazer ele com o punho cerrado, deixando os dois polegares olhando aqui para o meu quadril. Então firma bem a mão no chão e a gente, da mesma forma que fez levantando o joelho, vai levantar um pouquinho o bumbum, pela força do tronco e do braço. Então inspira, solta o ar, descola um pouquinho, flutua o bumbum do chão e volta. Inspira, olha bem lá pra frente, mantém a postura da coluna, não deixa derrubar, cresce bem. Soltou o ar, flutua o bumbum. Volta. Sobe. Volta. Volta. A pressão que eu ponho nos pés e nas mãos é tão grande que o bumbum vai devagarzinho saindo do chão. De novo. Volta. A última vez. E volta. Muito bem. Desce um pouquinho agora deitando no chão. Se precisar, pode pôr uma almofadinha na cabeça. Se não, pode deixar assim mesmo. E aí a gente vai mobilizar um pouquinho a torácica. Então, da mesma forma que a gente fez na parede, você vai sentir agora o contato da coluna com o chão. Então, se quiser, pode fechar os olhos. E aí percebe se a sua torácica está muito encostada no chão ou não. Se ela está derrubada, apertando o chão. Ou se ela está um pouquinho longe do chão, essa região do tórax. Percebe primeiro o encosto dela no chão. Qual parte que está pressionando mais ou menos, se um lado pressiona mais do que o outro. Observa a sua postura aí no chão. E agora você vai imaginar que o seu tórax é como se fosse um carimbo, um mata-borrão no chão. Então você vai apertar o seu tórax no chão e soltar. Aperta como se fosse afundando o coração lá no chão. E solta. Solta. Como se você quisesse bombear a sua costela lá pro chão. Solta. Começa a ampliar um pouquinho agora esse movimento num balanço maior. Então você vai apertar mais e abrir mais o coração lá para cima. Como se você quisesse sair um pouquinho do chão. Empurra. Talvez você consiga fazer esse movimento com a parte mais baixa ali do tronco, mais na direção da cintura. Mas tenta trabalhar um pouquinho essa região mais acima, dos ombros mesmo. Da altura do coração. Vai percebendo também que a respiração ajuda isso.
Então, quando eu encho o peito de ar, eu consigo expandir mais lá para fora, levantar mais o tórax. E quando eu solto, eu afundo melhor. Puxo, o ar abre lá para cima. Afunda na ex. Se só dá para fazer um movimento pequenininho agora, não tem problema, faz o que você conseguir. Ajuda com os ombros. Para um pouquinho agora no meio, sente o apoio novamente da sua coluna no chão. E aí entrelaça os dedos na frente aqui do tronco, esticando a mão lá para cima. E vamos rolar um pouquinho essa torácica no chão. Então eu levo as duas mãos para um lado, levo as duas mãos para o outro. Posso ir até onde der, tá? Aqui fica um pouquinho limitado por causa da parede, mas pode rolar até onde der. Para um pouquinho com as mãos aqui do lado do tronco. Faz o que seu corpo estiver pedindo aí de movimento para você descansar um pouquinho. Se quiser, abraça as pernas. Ou respira fundo. E aí dá uma boa espreguiçada lá para trás pra gente acabar. E relaxa.